Como salvar seu filho com Provérbios 4? Chegou a hora da minha filha mais velha estudar para o vestibular e prestar concurso, e olha só o que aconteceu. Aqui na cidade que eu moro, tem uma universidade pública que promove um cursinho preparatório para ajudar as pessoas que querem ingressar lá. Aí, minha filha, ela conseguiu uma vaga, e um dia quando eu fui buscar ela, depois de uma aula inaugural, a primeira pergunta que ela me fez foi a seguinte: pai, a professora lá falava toda hora de uma tal revolução. O que é isso? Eu fiquei chocado e naquele momento eu percebi que a gente estava entrando numa guerra não de armas, mas uma guerra pelo coração da minha filha. Ali eu percebi que se em casa a gente não agisse com urgência, a gente ia perder a nossa filha. Se você não entendeu por que eu estou dizendo isso, é porque provavelmente você ainda não está familiarizado com o termo revolução. Mas se você tiver um mínimo contato com qualquer militante do socialismo ou da ideologia esquerdista, você vai perceber que revolução é um termo comum no vocabulário deles. Talvez você não goste nem de se meter nesses assuntos, né? O Brasil já está polarizado demais, você não quer perder tempo com essas coisas de ideologia, mas tem um detalhe que você precisa saber. O que está em jogo não é apenas o coração do seu filho, a ideologia do seu filho, mas todos os princípios cristãos que com tanto custo você tenta passar para eles. E a sua vontade de não perder tempo com esses assuntos pode estar colocando seu filho numa grande enrascada, porque ele vai querer gastar o tempo dele com isso sim. Seu filho está prestes a ser moldado por uma ideologia totalmente oposta à teologia cristã, e isso num piscar de olhos, e quando você perceber, já vai ser tarde demais. Mas tem muita coisa que você pode entender e fazer para interromper esse processo, e Provérbios 4 tem muito a ensinar para a gente sobre isso. Provérbios ensina a gente a treinar, a moldar o coração do filho para que ele se afaste da tolice e ame a sabedoria do temor do Senhor. Essa é a especialidade desse livro. Se você quiser incutir no coração do seu filho a pedagogia de Provérbios e não a dessa cultura moderna totalmente infestada, você precisa seguir comigo no nosso estudo de Provérbios 4 e entender o que esse livro tem para dizer. Claro que eu não consigo falar tudo nesse tempo curto que a gente tem por aqui, mas ainda assim uma gota da palavra de Deus pode transformar a sua vida. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham um entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Tenho certeza que você sabe que tipo de instrução é essa, mas eu também tenho certeza que você vai se surpreender com a grande quantidade de coisas que você imagina que está de acordo com esse ensino, mas você está fazendo tudo radicalmente contra. O início de Provérbios 4 pode lhe soar muito comum, mas tem uma implicação marcante quando você lembra daquela história que eu te contei no começo desse vídeo aqui. Para entender esse problema que é bem complexo, eu preciso te dizer que muito do que a gente entende por cultura e por educação está completamente errado, está deturpado ou está intoxicado. Se você é daqueles que quando escuta a palavra educação, você logo se lembra de uma sala de aula cheia de alunos, né, de um professor ali na frente explicando a matéria, você precisa urgentemente parar tudo o que você está fazendo e escutar o que Provérbios 4 tem para te dizer. Isso porque a verdadeira educação não é aquela que vai ensinar seus filhos as matérias escolares. Educação não é isso não. Olha, se eu tivesse que resumir o conceito da verdadeira educação, eu diria que a verdadeira educação consiste no processo de moldagem da alma com vistas ao temor do Senhor. Vamos entender direitinho essa minha definição? Por que eu comecei falando em verdadeira educação e não simplesmente em educação? Para que você não confunda as coisas. Porque eu não estou falando de qualquer tipo de processo educacional, estou falando do verdadeiro. Eu não estou me referindo aos objetivos educacionais da Unesco, por exemplo. Eu também não estou falando das metas educacionais da nossa Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Eu também não estou falando da paideia grega, da educação grega clássica. Eu também não estou falando da educação romana. Estou falando da verdadeira educação. A educação que é para a glória de Deus, segundo a palavra dele. E por que eu falei o processo? Porque um processo implica em movimento, em avanço, implica na saída de um ponto A para um ponto B, onde nesse sentido o ponto B é necessariamente melhor do que o ponto A.
E não só um processo, mas um processo de moldagem. Essa palavra aqui eu me inspirei no pensamento do apóstolo Paulo, quando ele diz que Deus trabalha com a gente da mesma forma que um oleiro trabalha com barro, moldando o material até que ele fique com a forma que ele, Deus, deseja, né? E essa moldagem, esse trabalho, essa preparação é um ato divino de forjar não simplesmente o barro, mas a nossa alma. E aqui a palavra alma vai ser sinônimo do nosso ser por completo, um ser que não apenas aprende matérias escolares, mas um ser que vive, que se relaciona, que vive em sociedade, que possui emoções, sentimentos, anseios, além sim de aprender algumas habilidades também. Mas essa alma não pode ser forjada para a evolução sem qualquer padrão de referência. É preciso uma régua de medir, é preciso um alvo, é preciso uma referência. O alvo dessa moldagem é a sabedoria. E como você já é inscrito aqui no nosso canal, você sabe muito bem do que eu estou falando quando eu falo em sabedoria. Eu estou falando do temor do Senhor. É por isso que eu considero adequada essa definição da verdadeira educação. O processo de moldagem da alma com vistas ao temor do Senhor. Muito bem, mas o grande problema é que desde o primeiro instante que a gente nasce, o mundo ao nosso redor já inicia um processo educacional com a gente. A partir daí, quando você nasce, você já vai interpretando a realidade e colocando um monte de coisa na sua experiência de vida. E normalmente, após a nossa conversão, a grande dificuldade que a gente encontra é conseguir apagar de vez da nossa vida os pensamentos e comportamentos do passado, de tudo aquilo que fazia parte da nossa experiência, mas que não deve fazer mais parte por causa dessa nossa nova vida em Cristo. Qualquer pessoa envolvida com educação sabe muito bem que é muito mais fácil ensinar quem não sabe nada do que quem sabe um monte de coisa errada. É mais difícil desaprender do que aprender. Tem um ditado antigo que diz que as palavras mais difíceis de pronunciar, você sabe quais são? Dizem que no mundo o que há de mais difícil de se pronunciar é "estou errado". Exatamente por isso que o processo da educação verdadeira dos seus filhos tem uma urgência que você mal pode imaginar. Deixa eu te contar uma coisa. Quando o assunto é ensino de matérias escolares, você pode confiar na escola do seu filho sim. Mas quando o assunto for a verdadeira educação, a coisa muda totalmente de figura. Eu não vou aqui generalizar, existem milhares de escolas muito boas sim no nosso país, mas eu posso te garantir que com o nosso sistema escolar, por mais e melhor que a sua escola seja, o processo de moldagem da alma do seu filho visando o temor do Senhor vai andar muito mais para trás do que para frente dentro de uma escola. Por um motivo muito simples. O objetivo, o alvo, a meta do nosso sistema de ensino não é esse, mas o sim de transformar a pessoa num cidadão útil para a sociedade, com habilidades necessárias para ingressar no mercado de trabalho, para ganhar dinheiro. Seu filho está apenas sendo treinado e faz parte de um plano econômico. Ele é uma peça integrante de um plano de desenvolvimento econômico do seu país. É basicamente por isso que a educação aqui é uma função de Estado. Aliás, você já se perguntou por que o Estado tem a obrigação de fornecer educação para o seu filho? Se for a primeira vez que você está ouvindo essa pergunta, talvez isso não faça muito sentido para você agora. Mas como eu não vou conseguir destrinchar todo esse assunto aqui nesse vídeo, eu deixo aqui recomendado um livro da pedagoga sueca Inger Enkvist, Educação, um guia para perplexos. Nesse livro ela denuncia a queda vertiginosa da educação escolar no Ocidente e o porquê do crescente desrespeito aos professores. Também as contradições que estão explícitas também do método construtivista, que é o método predominante aqui no Brasil, e como que tudo isso vai estar única e exclusivamente voltado para os projetos políticos. Tem até muitos bons professores, bem intencionados, que também não fazem a menor ideia de que eles só são agentes desse sistema. Mas esse não é o caso daquela professora que falou lá para minha filha sobre revolução no começo desse vídeo. Pois é, aquela professora, ela sabia o que ela estava falando. Aquela aula inaugural seria para minha filha o início de um processo educacional para ela, onde o aprendizado das matérias dos vestibulares ia ocorrer, sim, mas em segundo plano. Para minha filha, ela estaria ali apenas para passar no vestibular. Ela nunca desconfiaria que a alma dela estava em jogo. A alma dela estava sendo moldada, mas não para o temor do Senhor, mas para uma ideologia absolutamente oposta ao cristianismo. Provérbios 4, no versículo 23, vai registrado um dos ensinos que batem com um martelo todos os dias na minha cabeça. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu lembro bem quando esse versículo veio na minha cabeça, no dia que eu buscava a minha filha
lá numa aula e ela me contava o que tinha aprendido lá. Eu pensei comigo, meu Deus, eu preciso ensinar minha filha a proteger o coração dela. Aliás, tem um detalhe, deixa eu abrir um parêntese aqui. É um detalhe que muitos pais ignoram, é esse. Eu buscava minha filha na hora do almoço, eram 15 minutos ali preciosos que a gente tinha junto para ela me contar tudo o que ela tinha aprendido na aula. Eu tenho o privilégio também de hoje poder conseguir sair correndo na hora do almoço para buscar as minhas filhas menores, almoçar todos os dias com elas. São minutos preciosos que elas precisam me contar em detalhes tudo o que aconteceu nas aulas, no recreio, tudo que elas aprenderam no dia. Se elas aprenderam alguma coisa errada ou ruim, eu não consigo proibir ou mudar o passado. Mas eu tenho uma coisa que eu posso conseguir. É ser mais interessante ao coração dela do que foi aquela pessoa que ensinou alguma coisa errada para elas. Existem pais que não têm tempo ou não se interessam nem um pouco pelo que os filhos estão estudando. Eles vão perder seus filhos. Numa dessas conversas no carro, minha filha me contava como é que uma aula de gramática tinha se transformado em aula de política. Como é que uma aula de biologia, de ciência, de geometria, de tudo, sempre terminava com o mesmo assunto, política. Eu poderia até me recusar a me interessar por isso, mas uma coisa é certa. Minha filha estava começando a se interessar e se interessar muito. E na esteira disso vinham perguntas sobre feminismo, aborto, legalização das drogas, capitalismo, socialismo. Aí de mim se eu não tivesse buscado dar uma resposta satisfatória para ela. Eu precisei, com argumentos sólidos, explicar para minha filha que ela não deveria entrar no caminho dos ímpios, nem seguir pelo caminho dos maus, para evitar esse caminho, nem passar por ele, desviando e passando longe. Ela me perguntou por que esse caminho era ruim. Eu tive que saber explicar. E eu lembro de uma história interessante também. Quando eu fui levar minha filha para um desses concursos, a gente combinou de tomar café na casa de um amigo meu que o filho ia fazer a mesma prova. Aí papo vai, papo vem. A mãe me contava que um dia o filho começou a querer falar de política ali na refeição. Ela logo mandou ele ficar quieto e crescer antes de querer falar sobre isso. Ela me contou isso quando o carro já estava saindo da casa dela. Eu só pude pensar sozinho comigo, né? Que bela receita para ela perder o filho dela. A mãe não quis que o filho falasse sobre isso, mas ele vai encontrar quem queira falar isso com ele lá na rua, na escola e principalmente na faculdade. Talvez você não queira saber nada de ideologia, de política, o que é pior, nem querer deixar eles falarem sobre isso. Cuidado, você vai perder seu filho. Lembre-se que os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. E se você gostou desse estudo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo para o YouTube conseguir impulsionar isso para mais pessoas. Deus te abençoe ontem, hoje e sempre. Aqui recomendado um livro da pedagoga sueca Inger Enqvist, Educação, um guia para perplexos. E se você, assim como eu, é apaixonado pelo livro de Provérbios e você quer entender a fundo qual é a mensagem desse livro e também como é que se faz para interpretar a poesia hebraica das sentenças proverbiais, então você precisa se inscrever no nosso mini curso totalmente gratuito. Em 4 aulas eu vou te ensinar os princípios básicos da interpretação dos provérbios bíblicos. Se você é expositor da palavra ou apenas um amante das escrituras, não importa o nível de escolaridade que você tem, você não pode perder essa oportunidade. O link está bem aqui embaixo na descrição, eu te espero lá. Que Deus te abençoe.